Konnichiwa, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pra você que me conhece e pra você que ainda não me conhece, galera, eu sou a Eve e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre seta não sei quem, e tira não sei quem, seta não sei quem, seta não sei quem. Brincadeiras à parte, vamos falar hoje sobre seta não sei quem, o J-Drama que é muito incrível e que vale muito a pena você assistir. Então continuando esse vídeo, sem enrolação, só logo a vinheta. Seta não sei quem é um J-Drama que tem cerca de 9 episódios com 25 minutos de duração e que conta a história do Katoro-san, desse lindo aqui maravilhoso, que ele é um planejador de produtos de uma empresa de cosméticos e produtos de beleza. Amigo, o Buffy tá super vitaminado e ainda por cima responsável, ele trabalha. Trágico. Enfim, o caso é que o Kataro-san, ele se apaixonou loucamente por essa linda aqui maravilhosa. Mas qual é o problema? O problema é que a história de amor deles começou de uma maneira assim que você diria estranha. Então, vamos contextualizar aqui pra você entender o que tá acontecendo. Esse lindo aqui, ele é desenvolvedor-chefe de uma empresa de produtos de beleza e coisa e tal. Ele faz sabonetes. E essa linda aqui, ela é uma jovem que ela tem problemas no organismo dela. Eu não sei explicar exatamente porque é o que acontece, porque o drama não vai muito a fundo em relação a isso. Mas eu sei que ela soa muito e que o cheiro desse suor é muito forte. E ela não gosta disso. Porque quando ela era pequena, ela sofria muito bullying com isso. Inclusive o nome dela, Asako-chan, significa uma pessoa que ela é sincera, que ela é transparente, mas se não me engano, se você mudar o jeito que você pronuncia, fica uma pessoa fedorenta, alguma coisa assim. E as crianças fizeram bullying com ela. Vocês acham que criança é uma coisa linda, maravilhosa? Algumas, tem umas aí que só por Deus. O caso aqui é que ela acabou criando meio que um trauma, sabe? Não sei porque eu usei aspas. Ela realmente criou um trauma em relação a isso, que fez com que ela ficasse muito insegura em relação a ela mesma. Tanto é que ela fala assim, curvadinha, fala baixinho, coisa e tal. E ela ficou com muito medo de mostrar pras pessoas que ela soa, não sei porquê. Ela soa demais, ok, deve ser um problema muito grave. Mas eu não acho motivo pra você fazer bullying. Eu acho que não tem motivo nenhum pra você fazer bullying. E se você faz bullying, você é um babaca, um idiota, ou uma idiota, porque garota também faz bullying. O caso aqui é que ela acabou passando muito... aqueles coisinha que faz... os desodorante spray. Então, ela passa muito mesmo, porque nem eu falei, ela é insegura em relação ao cheiro dela. Só que acontece que esse lindo aqui do Kotaro-san, ele tem o nariz dele muito sensível. O que acontece? Eu já vou escutando nessa mesa 15 vezes. O que acontece? Acontece que o Kotaro-san acabou ficando obcecado pelo cheiro da Asako-chan. Sim. Aí você fala assim, nossa, mas isso não é estranho. A gente fica obcecado pelo cheiro de quem a gente gosta. O cheiro do cabelo, o cheiro do perfume, o cheiro do suor. Ele ficou obcecado pelo cheiro do suor dela. E eu não sei como explicar isso. Não sei, eu não tenho... é isso. Eu acho que é isso. Eu vou defender o Kotaro-san agora, entendeu? E sim, o Kotaro-san foi o personagem que eu mais amei deste drama, assim. Ele é um pouquinho esquisito, um pouquinho, sim, diferente do normal e do habitual. Tem umas taras meio... Não, ele tem. Eu tô falando que não tem. Mas eu vou defender o Kotaro-san aqui, sim, vou. Por quê? O Kotaro-san é um protagonista incrível, porque ele ajudou a Asako-chan a superar traumas. Ele ajudou ela a se amar do jeitinho que ela é. Por quê? Porque assim, como vocês sabem, a Asako-chan, ela tinha um trauma. Ela tinha um trauma por causa do bullying que ela sofria, por causa daquelas pessoas que assim, que nem mereciam tanta atenção, aqui assim, acabou traumatizando a vida dela inteira. E aí ela acabou meio que tendo uma certa insegurança e acabou tendo algumas coisas nela que ela não gosta. Normal, todo mundo tem coisas que não gostam. E se eu tenho coisas que não gostam de mim, por que pareça? Brincadeira. Piadas à parte, o Kotaro-san, ele é realmente um protagonista incrível, porque assim, se ele, que é o namorado dela, que sim é obcecado pelo cheiro dela, é obcecado, mas independente, irmão, é o namorado dela.
gosta dela e ama ela do jeitinho que ela é e não vê problema nela ficar suando muito e ter um cheiro, acho que muito forte, eu não sei, não cheirei ela pra saber. Qual é o problema? Por que ela não pode deixar o passado no passado e passar a viver o futuro dela? 17ª vez que eu bato nessa mesa. Enfim, o futuro dela com ele, entende? E foi a partir daí que ela começou a se amar, começou a se abrir pro mundo e começou a realmente viver. Mano, é incrível. Kotaro-san, hashtag obrigado, Kotaro-san, você é incrível. Ah, se inscreve no canal, tô de olho. Se teve uma cena que me fez surtar, a ponto de quase ter um infarto miocárdio se aproximando dessa que vos fala, carro passando, esquece o carro, foca aqui. O caso aqui é que se teve uma cena que me fez ter uns surtos que não estão escritos e um infarto miocárdico se aproximando de mim muito forte, foi quando essa linda aqui e o Kotaro-san, eles estavam sentados e coisa e tal, conversando normal, até eles não estavam namorando. E aí o Kotaro-san falou que gosta de falar o nome da Isako-chan, porque significa que é uma pessoa aberta, que é uma pessoa sincera, como eu já expliquei, coisa e tal. Só que aí a Isako-chan soltou do nada: eu gosto de você. Só que ela falou em japonês que eu não sei falar. Ela falou: eu gosto de você. O Kotaro-san foi em órbita e eu fui atrás dele porque eu também fiquei em órbita. A gente surtou junto e ficou em órbita. Tipo, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Alguém me explica. O caso aqui é que o Kotaro-san, ele voltou pra Terra comigo. A gente voltou, o Kotaro-san ficou lá, voltou, a consciência dele voltou. Ele aceitou os sentimentos dela. Ele falou que também gosta dela. E eles começaram a namorar no meio do segundo episódio. O drama vai ser ótimo, senhoras e senhores, alegria! Eu preciso desesperadamente demais! Qual é o problema desse povo? Eles não renovam as melhores séries! Sim, tem um negocinho, umas coisas meio esquisitas nessa série. Tem, mas é meio que padrão japonês, então você nem se importa com isso, a história é boa. Teve algumas coisas que eles fazem referências, inclusive você precisa ter a mente um pouquinho poluída pra conseguir entender as referências que eles fazem. E é isso, eu não vou falar mais nada, só não dê! Não dê! É isso, galerinha, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado, assim como me diverti demais gravando pra vocês. Não se esqueçam de me seguir lá na rede vizinha, de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar pra aquele seu amigo, amiga dorameira que gosta de anime, dorama, webtoon, K-pop e é isso, anime também. E é isso, galera, até o próximo vídeo. Um beijo e matatode!